Deus seja louvado. Amém. Damos início a esse santo culto em louvor a Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos começar louvando o Senhor com o hino 118, 118. Glória a Deus. Uma tarde de domingo, vamos ficar bem na comunhão, né, irmãos? Poderoso é o Senhor para nos surpreender nessa tarde, visitando o nosso coração. O mundo está uma tristeza grande, mas o Senhor pode nos alegrar com a paz do seu Espírito e derramando sobre nós a sua presença também. 118. Glória a Deus.
Glória a Deus, santo é o Senhor. 322, 322. Nesta mesma comunhão, você que está nos acompanhando da tua casa, é uma tarde de domingo, né? Está nos dando a honra de estar junto de nós, ligado no mesmo Espírito, reverenciando o mesmo Deus, no mesmo temor, no mesmo amor, e crendo, irmãos, que o Senhor pode nesta tarde nos alegrar, nos visitar, e quem sabe, se for agradável aos teus olhos, nós possamos alcançar alguma cura da nossa carne, da nossa alma, nós possamos iniciar a segunda-feira ainda que o nosso estado esteja restrito, praticamente, né, tudo fechado, mas a porta do céu continua aberta. O Senhor pode nos surpreender ainda nesta segunda-feira com alguma coisa vinda do reino da sua glória. 322, 322. Glória ao teu nome, Senhor. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aquele que tem o carinho de sempre estar acompanhando as nossas lives, né, os nossos cultos online, que nesta tarde de domingo está junto de nós. Agora nós vamos buscar o Senhor na santa oração, irmãos, e vamos apresentar o Senhor, as famílias que estão enlutando, apresentar os enfermos, apresentar as nossas causas, né, irmãos, apresentar aqueles que estão atribulados, apresentar o governo, apresentarmos toda a irmandade de uma maneira em geral nessa face de terra, dias de muita dificuldade, de tribulação, não sabemos ainda de que maneira o Senhor vai aparecer, o que Ele tem guardado para nós quando passar toda essa tribulação,
todo esse vento de enfermidade. Mas uma coisa eu posso dizer aos irmãos: aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Dá glória a Deus nessa tarde. Tudo isso que se levantou, tudo isso que passou, tudo isso que está acontecendo, e você ainda continua crendo e esperando na misericórdia do Senhor, o Senhor já te dá um recado: tu brilha na minha presença. Enquanto muitos estão arrumando argumento para deixar da minha casa, para esquecer a minha palavra, para jogar fora tudo aquilo que eu fiz, você continua firme, aguardando a minha misericórdia te alcançar na terra. Fica no teu lugar, eu sei o teu endereço, onde você mora e a sua necessidade. Ao seu tempo manifestará na porta da tua casa e você cantará uma grande vitória. Irmão, pedir ao Senhor o conselho da palavra, os dons do céu, apresentar o ministério, a fim de apresentar toda a irmandade, toda a humanidade de uma forma em geral na terra. Temos certeza, nesta tarde de domingo, irmão, o Senhor é poderoso para derramar sobre a nossa alma a sua presença, a sua virtude. O Senhor é o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro, onisciente, onipotente, onipresente. Ele está aqui junto de nós, está aí na tua casa, onde você estiver, estado que você possa estar, irmãos, ou até numa outra nação. O Senhor é poderoso para te visitar, e quando terminar esse culto, você poder dizer mais uma vez: o meu coração se alegrou, porque o Senhor falou com a minha alma. Unidos debaixo do sangue do Senhor Jesus, buscamos a sua face em santa oração. Amém. Glória a Deus. Glória. Não liga. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Pai, Pai da eternidade, olha para nós por misericórdia. Cristo Jesus, glória ao teu nome. Aleluia. Eterno Deus e bom Pai que estás no céu, no nome de Jesus, o teu Filho, nosso joelho se curva na tua presença, Senhor, para clamar a tua misericórdia, buscar de ti as nossas necessidades, porque aprendemos e entendemos que tu és o nosso Deus, tu és o nosso amigo, tu és aquele que ouve a voz da nossa oração, Senhor, que nos justifica, que manifesta no nosso caminho, no dia da angústia, no dia da aflição, no dia do desespero da nossa alma, Senhor. Nós clamamos, gememos e sentimos a tua presença entre nós como um bálsamo consolador, restaurando a nossa vida, mudando o nosso entendimento e abrindo os nossos olhos da fé para que possamos enxergar, Senhor, aquilo que o homem comum não vê e acreditar que a palavra trará até nós aquilo que tu nos prometeu, Senhor. Perdoa as nossas faltas, os nossos erros. É um domingo que estamos na tua presença santa, doce e maravilhosa nesta tarde, buscando de ti, Senhor, aquilo que é a necessidade que a nossa casa precisa para que possamos enfrentar os dias maus que têm se apresentado na face da terra também. Toma este santo culto nas tuas mãos, nos ajuda na presidência, nos guia nos hinos já cantados, Senhor, naquilo que vamos fazer no decorrer deste culto, que haja a luz do teu Espírito sobre a nossa cabeça, a sabedoria vinda do reino da tua glória, para que tudo aquilo que venhamos a falar, Senhor, possa ser para a prosperidade e paz no coração das almas também, Senhor, porque nós sabemos que os dias estão trabalhosos, os dias estão de guerra, os dias estão de aflição, Senhor, que o luto está na casa de muitos, bendito é o teu nome, mas estamos buscando a consolo que vem do reino da tua glória. Aleluia. Deixamos na tua mão, Senhor, todos os enfermos que estão lutando com a enfermidade, o nosso país na tua mão. Deixamos o governo, todas as autoridades, Senhor, abre a mente e põe em paz pelo amor do teu nome, para que possamos, Senhor, ver, Senhor, a nossa casa sorrir, para que possamos alcançar, Senhor, de ti aquilo que precisamos, Senhor. Estamos precisando da tua misericórdia. Não adianta ficarmos lutando em favor de um, em favor do outro, ao governador, ao presidente, ao prefeito. Senhor, graças te damos porque aprendemos a confiar na tua palavra,
palavra, e temos certeza que no tempo teu, Senhor, ou na vacina, ou numa cura, num remédio, ou com a tua palavra libertando as almas, Senhor, nós vamos cantar vitória e vamos poder estar reunidos na tua casa, Senhor, num corpo presente para poder abraçar, poder cantar, poder orar, poder tocar o nosso instrumento, poder buscar do céu as ferramentas necessárias para que possamos vencer o tentador da nossa alma. Bendito é o teu nome, e cantar um cântico novo na tua presença também, Senhor. Deixamos tudo na tua mão, todo o planeta Terra, todas as nações, onde tem alguém chorando, consola pelo amor do teu nome, nós vamos te glorificar também, Senhor. Manda a tua palavra, fala conosco e nós te glorificaremos na terra, e damos graça por tudo em tudo, no nome santo de Jesus, o teu Filho, o Filho do teu amor, bendito em eterno. Amém. Glória, glória a Jesus. Santo é o teu nome. Deus seja louvado. Amém. Santo é o Senhor. Irmãos, podemos falar que estamos contentes, né, irmãos? Com tudo que está acontecendo, tudo que está se manifestando, com todos os processos que estamos passando. Mas aquele que está na comunhão, que já cantou os hinos, ou ouviu os hinos, né, nos ajudou na comunhão, na oração, o coração dele já está sentindo a presença de Deus. E a palavra fala que na presença do Senhor a tristeza salta de alegria. Então, irmãos, tenho certeza que esta tarde é um momento, são 1h10, 1h15 que você tirou para ouvir essas palavras vindas do céu, a nossa oração, né? Orando pela igreja, o som dos hinos, tudo aquilo que o Senhor tem nos guiado, nos dado, que não vem de nós, mas vem do trono da sua misericórdia. Tenho certeza que alguma coisa boa você vai conseguir alcançar e conseguir guardar também, para que você possa vencer a tua prova, vencer a tua luta. Nós estamos ali na cidade de Sorocaba, irmãos, atendemos a região de Sorocaba. Queria convidar, irmãos, a todo aquele que está ouvindo, que está junto de nós, que está participando, né? Nós temos também ali em Sorocaba, nós temos o nosso YouTube, é a CCA Sorocaba Live. Nós queria convidar os irmãos, aos amigos, quem sentir alegria, se inscreve lá também junto de nós, para que nós possamos também transmitir os nossos cultos ao vivo. Aqui Alphaville está uma benção, né, irmãos? Quase 37 mil inscritos, se não me falha a mente. É isso, né, Bruno? Quase 37 mil inscritos. Passou já de 37 mil inscritos. Culto, Minuto da Benção. Nós vamos ter a oração, que está tendo a oração na realidade. Os irmãos estão orando, clamando pela igreja, né? Já está tendo a oração. Então, tudo isso, irmãos, é para a prosperidade da obra, benefício do próprio povo, para buscarmos aquilo que é o desejo do nosso coração e a paz, né, irmãos? Estamos tão precisando que o Senhor derrame a cura sobre nós, né? Quanta dificuldade, quanta casa chorando. Na minha casa mesmo, irmão, o Senhor permitiu que eu peguei o Covid, a Irmandade se lembra. Sofri bastante, o Senhor teve misericórdia de mim. Minha irmã também pegou, meu cunhado pegou, minha sobrinha pegou, irmãos. Então o Senhor, Ele é maravilhoso, meu filho pegou, minha nora pegou. O Senhor tem nos dado a graça de também passar por esse processo e o Senhor tem nos guardado. Mas eu tenho amigos, irmãos, que o Senhor permitiu que na casa deles, né, o Senhor levou embora para o seu reino de glória. Há injustiça no caminho de Deus, né? Há erro no caminho de Deus? Não, o Senhor conhece todas as coisas, né? Não podemos dizer, mas porque na casa do meu irmão o Senhor libertou do Covid e na minha casa o Senhor recolheu. Segredo de Deus, o Senhor sabe todas as coisas, mas que haja paz no meu e no teu coração, irmãos. A minha tia, 78 anos, o Senhor a levou para o seu reino de glória, né? A irmã Terezinha, o Senhor levou ela embora, também com o Covid. A outra prima nossa, o Senhor permitiu que da casa da irmã Terezinha, 12 pegou Covid. O Senhor levou ela para o seu reino. Dois filhos que estavam internados na UTI, já saíram da UTI. Está toda a família lutando, todos chorando, todos buscando. Mas eu tenho certeza no meu coração de uma coisa: o Senhor nos ama e nunca se esquecerá de nós, irmão. E aquilo que é bom para a nossa alma, aquilo que é bom para a nossa vida,
aquilo que necessitamos para que possamos vencer essa grande calamidade, Senhor, colocará dentro do nosso coração força para nós chegarmos do outro lado também e vamos cantar vitória. Uns chegam vencendo a enfermidade, saindo da UTI, passando pelos processos, e outros, irmão, tão melhor do que nós, outros venceram já a própria morte e hoje já aguardam a vinda de Cristo debaixo do teu altar, já dormem aguardando a vinda do Senhor Jesus. Separação da carne não é fácil, Deus sabe como a nossa família também está sofrendo, mas, irmãos, em tudo vamos continuar esperando na misericórdia do Senhor. Oreis a Deus por nós. Nós estamos ali na cidade de Sorocaba, Votorantim, toda a nossa região, somos da Congregação Cristã Apostólica, né? Você pode olhar, pode às vezes se lembrar de mim, do outro ministério onde Deus nos dava a graça de atender os santos cultos também. Deixamos lá muitos amigos e irmãos, amigos que toda vez que encontra comigo fala: olha, eu sou um dos que assiste os cultos lá da Congregação Cristã Apostólica, sinto saudade, vou lá, mato a saudade daqueles glória gostosos. Um dia tudo isso vai acabar, né, irmão? Um dia a religiosidade, não sei nem falar, é assim que fala, né? Religiosidade vai acabar. Um dia nós vamos poder entender que somos mais do que isso, né, irmão? Somos mais do que isso, né? Somos mais do que isso. Placa não salva ninguém, né? Alguém pode dizer assim: mas a placa indica o caminho que vai. É verdade, mas a placa indica o caminho e como você pode dizer que só aquela placa, se você pegar só a placa que indica que não pode ultrapassar, irmão, maravilha, ela tem um valor dela. Mas se lá na frente não tiver uma outra placa, que a curva é fechada, ou que é contramão, vai ter acidente do mesmo jeito. Então você não pode pegar uma única placa de igreja e falar: olha, só essa placa leva ao céu. Irmãos, que haja luz em nós e possamos entender: Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, né? E somos todos salvos debaixo da graça e debaixo da misericórdia. O Senhor permitiu, na multiforme-se da sua misericórdia e dos seus dons derramados também, né, Bruno? Ele permitiu que tenha várias denominações, né? Seguindo sempre para o mesmo caminho, para o mesmo lugar, no mesmo amor. Então não podemos dizer: Deus está lá, não está aqui, Deus está aqui, não está lá, ou lá é assim, ou lá é de uma outra forma. Dá uma glória a Deus nesta tarde, você que já entendeu que tudo é por Deus, para Deus e pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos servindo o Senhor com bastante alegria, né, irmãos? Culto de quinta-feira estava meio provadinho. Quem assistiu o culto de quinta-feira percebeu que eu estava meio provadinho, cansadinho, né? O Senhor também recolheu um amigo meu de acidente. Nós estamos passando por cálice amargo na terra, e às vezes somos carne, somos humanos, né? Alguém olha às vezes no cooperador, no ancião, pensa que vê o irmão Rodrigo aqui atendendo o culto quase todo dia, né, Bruno? Está todo dia aqui atendendo o culto, pensa que é super-homem, né? Que nós somos iguais aos irmãos, né? Como disse o apóstolo Paulo: às vezes o bem que queremos fazer não conseguimos, e o mal está sempre na nossa frente, né? E como disse também o próprio apóstolo São Paulo: quando penso que estou fraco, é que estou forte, né? Quando escreveu aos Coríntios, se não me falha a mente: não fui ter convosco em sublimidade de palavras, né? Mas a misericórdia de Deus. Então somos fracos, irmãos. Tem dia que é difícil para nós também. Mas o Senhor nos tem sustentado junto à oração da igreja, a oração da Irmandade, o carinho de todos vós que nos tem acompanhado também. Oreis por mim, pela minha casa, pela minha família. Nós estamos terminando a construção de Sorocaba, precisamos também que o Senhor nos ajude, precisamos de coleta, estamos precisando de tanta coisa, mas estamos precisando maiormente, irmão, entender o propósito de Deus com cada um de nós. A terra foi afligida de uma forma que nenhum de nós imaginava. Ninguém imaginava. O Senhor deu um grande chacoalhão no povo. Olha para dentro de você. Se você consegue dar um pouquinho mais para o Senhor, se esforça, né? Sempre depois da tempestade, quando vem a bonança, sempre tem alguma coisa diferente na nossa vida. Quem sabe nós não conseguimos alcançar alguma coisa nova na misericórdia de Deus também, quando tudo isso passar. E se nós não vir mais aqui, se nós não se encontrar, se o Senhor achar graça também de nos recolher no meio de tudo que está acontecendo, o importante, irmão, é que a lâmpada possa estar acesa, que o nosso coração possa estar cheio da presença de Deus e que possamos ver ao Senhor lá no céu um dia. Nós
nós vamos tudo junto cantar o cântico da vitória. Tenho certeza disso também. Oreis por nós, né? Como já falei, se inscrevam ali na CCA Sorocaba Live. Quem sentir a alegria de estar junto de nós, nos ajuda. Vai ser uma grande honra que você está junto de nós também. Nós vamos procurar colocar alguns cultos, colocar alguns vídeos também. Fiz um convite para o irmão Rodrigo ver se nós conseguimos na outra semana. Essa semana está oração, mas nós conseguimos fazer uma live com mais alguns anciões para falarmos da palavra, conversarmos desta obra, né? O Senhor pode nos guiar e nos ajudar disso também. Oreis a Deus por mim, oreis pela minha casa, pela minha família. Somos necessitados da oração da igreja, irmão. O intuito nosso de estar aqui não é bater no peito que é ancião, que é isso, que é aquele outro. Nós precisamos entrar no céu. Bem-aventurado aquele que entendeu essas coisas, né? E tenha certeza no teu coração uma coisa: o teu Deus vive e Ele nunca te abandonará. Tá certo assim? Então, oreis a Deus por nós. E quando voltar aos cultos, nós vamos fazer um curtão bem gostoso, convidar toda a Irmandade. Quando Deus tiver permitido que todos tomaram a vacina ou que algum remédio, que nós possa de novo nos reunir como igreja, né, irmão? Que saudade da igrejona cheia de povo, a Irmandade dando glória, nós sentindo o Senhor, a presença dEle entre nós, irmãos. Então, vamos orar ao Senhor bastante. Logo, logo, se Deus quiser, o Senhor pode passar também na terra e nos dar essa liberdade, e nós glorificaremos o Teu nome também. Vamos cantar o hino 307 e vamos aguardar a palavra. E hoje é um domingo, né? Aproveita. Eu estava conversando com a minha esposa, só um minutinho, Bruno. Estava conversando com a minha esposa, né? E essa geração mais nova, Bruno, que vive no mundo digital, né? O Google tem tudo lá dentro dele, tudo que você precisa. Mas você que ainda tem seu avô vivo, sua avó viva, né? Aquela sua tia que já é bem avançada de idade, seu tio, né? Ou então até um amigo que já tem um certo tempo de vida, né? Quando você puder, quando tudo isso acabar, quando a pandemia terminar, quando todos for vacinados, quando for essa doença, nós não precisarmos mais nos isolarmos, não precisarmos mais deixar de visitar muitos que amamos, né? Vá até lá, visite, né? Ouça as histórias de vida, de fé, daquilo que Deus fez. É importante essas coisas, irmão. É importante nós vivermos um pouco o mundo real. Tudo isso vai passar. A palavra fala que é um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Tudo tem um início e tem um fim. Houve o início dessa pandemia, né, Bruno? Mas vai chegar o dia que vai acabar. A hora que chega o dia que acabar, né? Eu morro de saudade. Já pensou se eu pudesse encontrar meu avô, Bruno? Sentar com ele, escutar as histórias que ele contava, né? Tanto de vida como de fé. Que saudade, né, irmão? E isso tudo marca o nosso coração, marca dentro de nós. A minha avó, minha tia, né? Minhas avós, quanta coisa bonita eu ouvi. Então hoje devido a tanta tecnologia, né? Tanto pega o celular, tanta coisa que tem dentro, às vezes está perto de alguém tão importante, em vez de estar conversando, está lá mexendo no celular, saber que isso tudo vai ser só saudade. E a saudade dói, né? A saudade dói. Deus sabe porque está dando de falar essas coisas. Guarda uma coisa: palavra avô, palavra avó, palavra pai, palavra mãe. Só quem já não tem mais pode dizer a falta que faz. É isso, né, Bruno? E a doçura que tem essas palavras. Então guarda no teu coração, valoriza isso. Passou a pandemia, a misericórdia de Deus alcançou a tua casa, né? Não perdeu nenhum dos teus velhinhos. Quando passar tudo e puder abraçar, vai lá, abraça, beija, conversa. Carnamanaía, nem que conte a mesma história por ser 200 vezes. Eu lembro que o meu avô contava para mim a mesma história. Era a mesma história. Mas que saudade de sentar no colo dele e ouvir ele contando a mesma história de novo. Guarda essas coisas, vai passar, você vai ficar velho também, você vai ficar de cabelo branco também, né? Os anos vão passar e você vai ver o quanto é importante e quanta saudade isso dá. Sorte o hino para nós. Glória a Jesus. 307. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Nesta comunhão, o Senhor nos mandará o conselho da palavra. Desde aclama o Senhor. Deixa aqui, irmãos. Já anuncio aos irmãos. Livro aos Romanos, capítulo 14, que o Senhor colocou no meu coração. 14 aos Romanos.
a tolerância para com os fracos na fé. Romanos, depois de Atos dos Apóstolos. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas, sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu, que julgas o servo alheio para seu próprio senhor? Ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morrermos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo, e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim, que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, estou certo, no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda, mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas, por causa da tua comida, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus? Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Até aqui, irmãos. Amém. O Senhor colocou no meu coração, o apóstolo São Paulo escrevia aos Romanos, a tolerância para com os fracos na fé, né? Fracos na fé. A fé é um dom de Deus. E a manifestação do Senhor Jesus na nossa vida, ela é individual. É o despertar da graça em nós, o despertar da fonte dentro do nosso coração, né, irmãos? Como o próprio Senhor Jesus disse àquela mulher, soubesse quem fala contigo, me pediria água da vida, e eu te daria, e tu nunca mais teria sede. Por quê, irmão? Onde o Senhor Jesus se manifesta, onde Ele chega, aonde Ele resplandece a tua luz, aonde Ele tira do homem toda a carnalidade, tira do homem tudo aquilo que é humano, aquilo que é terreno, tira tudo aquilo que faz mal, tudo aquilo que é pecado, é pecaminoso, tudo aquilo que entristece o próprio céu, e a sua misericórdia alcança aquele que Ele o ama, irmãos, né? Não é por uma
descendência, não é por uma escolha, porque o pai escolheu o filho, porque o filho escolheu o pai, ou porque o esposo escolheu a esposa. Não, é porque a misericórdia de Deus alcançou, é o olhar de Deus que alcança, é aquele que Deus predestinou à salvação, aquele que é um projeto de Deus desde o céu, desde antes de gerar no ventre da mãe, já era um projeto de Deus. O Senhor já tinha o separado para uma boa obra na terra, o Senhor já tinha o amado e o ama para a vida eterna, irmão. O Senhor, quando Ele ama do começo até o fim, Ele não abandona, Ele sabe a situação que cada um de nós nos encontramos e aquilo que passamos nessa vida, mas como o próprio apóstolo Paulo escrevia, a tolerância com os fracos na fé. Dá um glória a Deus nesta tarde. Se você está ouvindo esta palavra no meio de muita fraqueza, de muita tribulação e muito desespero, e está achando que o Senhor pode te abandonar e pode te deixar devido à fraqueza que te tomou o teu corpo, e as dúvidas que estão na tua mente, você já dá o primeiro glória por esta palavra, porque te diz o Senhor: eu amo a tua alma de uma maneira que você não consegue entender, e eu tenho os caminhos para te levar ao reino da minha glória. O apóstolo Paulo ensinava, né, irmãos? Um come carne, outro não come carne, outro faz diferença de dia em dia, né, irmãos? Mas tudo é para o Senhor, aleluia. Bem-aventurado é aquele, irmão, que ele já jogou fora da vida dele o juízo. Ele não anda com o cetro da justiça, né? Ele não anda pesando as obras do seu irmão, as obras da sua irmã. Ele não anda julgando aquele que está do lado dele. Ele já entendeu que a balança da justiça está na mão do Senhor, e que, como o próprio apóstolo Paulo escreveu, vai ter um dia que todo o joelho se dobrará diante do Senhor e toda língua confessará. Então, nesse dia, irmão, aquilo que está em oculto será esclarecido para o Senhor, e é Ele quem julga, é Ele que condena, é Ele que absolve, é Ele que põe no céu, é Ele que dá vida, é Ele que perdoa, é Ele que morreu no madeiro da cruz pelo amor da minha e da tua alma. Levanta a tua cabeça nesta tarde, levanta o teu coração, levanta o teu ânimo e creia. Não tem homem, não tem ser humano, não tem espírito, não tem demônio, não tem capeta que possa apontar o dedo para a tua alma e dizer que você não tem direito de entrar no céu, irmão. O único que tem o direito de te colocar no céu ou não é aquele que morreu no madeiro da cruz pelo amor da tua alma. Se alguém se manifestar no teu caminho e quiser ser o juiz da tua vida, o juiz dos teus caminhos, ou daquilo que você faz, daquilo onde você põe a tua mão, ou como você se apresenta, você fala: para trás de mim, Satanás, eu conheço a palavra, eu conheço o Senhor, e a minha vida está na mão dele. Eu sei que a palavra é o sabão do lavandeiro, eu sei que o Senhor tem na mão, aleluia, o caminho e toda a condição de mudar o que tem dentro de mim. O que importa é que eu crie. Se eu crie, Ele já começou uma obra dentro de mim. A transformação virá no seu tempo, irmão, porque tem aquele que não entende. Ele não entende que somos cada um de nós, irmão. Nós somos individuais na presença do Senhor. Cada um tem uma porção de fé, cada um tem uma porção de santidade, cada um sabe, aleluia, bendito seja o Senhor, a forma como ele conhece o Senhor, a forma como ele consegue se manifestar. Um ama, e ele amando, ele abraça toda hora, ele beija toda hora, ele liga toda hora, ele quer estar perto toda hora de quem ele ama. Outro ama da mesma forma, mas não abraça. Ele ama de longe, às vezes não abraça, demora a ligar, não está beijando toda hora, mas ele ama da mesma forma. Dá glória a Deus nesta tarde. O teu Senhor conhece o que tem dentro do teu coração. Não deixe ninguém julgar o teu amor pela minha palavra e o teu desejo de entrar no céu. Você é fraco, te diz o Senhor. Ah, mas eu sou fraco, eu sou fraca. Se você continuar a perseverar, Senhor te diz: da tua fraqueza eu transformarei em fortaleza, e tu ainda pisará na cabeça do teu adversário, irmão, aleluia. O apóstolo ensinava a liberdade e a caridade. O que é caridade? Aleluia. O que é liberdade, irmão? Somos livres no Senhor. O que é caridade? É o amor fraternal, é o perdão, é não suspeitar mal, é entender que Cristo, ele tem uma misericórdia derramada para cada um nesta tarde. O conselho desta palavra e aquilo que Deus manda dizer à igreja é isto: te prepara, você foi chamado e escolhido não pelo homem, pelo Senhor. Seu nome foi escrito no livro da vida não pelo homem, pelo Senhor. Quem está segurando o teu direito não é o homem, é o Senhor, aleluia. Se alguém tem colocado o juízo diante da tua vida, não conhece os teus terrores, não conhece o que você tem passado, não sabe o que tem dentro de você, não sabe aquilo que te atormenta, aquilo que te aflige, não sabe que você está dando o melhor para se aproximar de mim, e você crê que eu
tem o poder para transformar a tua vida como um vaso na mão do oleiro, te fazer de uma forma aonde, aleluia, aquele que olhar vai dizer: olha, verdadeiramente houve conversão naquele coração, verdadeiramente houve conversão dentro daquela alma, porque aquele, irmão, que encontra Cristo, ele é uma sequência de mudança. Ele está na treva, quando a luz chega até ele, a cada dia que passa, ele vai enxergando mais longe, ele vai compreendendo onde ele está, ele vai sendo transformado, não pelo olho do homem, não pela língua do homem, não pelo julgar do homem, mas pela misericórdia do Senhor derramado sobre toda a terra. Aleluia. O apóstolo ensinava a ter tolerância com os fracos na fé. Como está a tua casa? Como está a tua tolerância? Você está tolerando? Ah, teu filho está fraco, tua filha está fraca. Em vez de você abrir a tua boca com um conselho de pai, conselho de amor, conselho de pacificação, já abre a tua boca. Olha, se você continuar nesse caminho, vai acontecer isso aqui. Se você continuar assim, olha, lá na frente, não sei nem o que vai dar. E você se esquece que um dia eu mandei a palavra e disse que a tua boca era a minha boca. Então não amaldiçoe quem eu abençoei. Quando for aconselhar alguém da tua casa, aconselhe, mas termine sempre com palavra de misericórdia. Olha, filho, esse caminho não está certo, mas se você continuar por ele, pai, vai continuar orando a Deus para que a misericórdia de Deus te abrace, que nada te aconteça. Sabe, filha, não é bom fazer isso, mas se você olha, filha, o que dá a mãe fazer, o que dá o pai fazer, continuar orando, para que lá na frente o Senhor possa te abraçar com misericórdia. Isso é tolerância, irmão, isso é perdão, isso é pacificação, isso é amor. Nós não estamos precisando de guerra, estamos precisando de paz. Nós não estamos precisando de juízes no meio da obra, nós estamos precisando de homens e mulheres para anunciar as boas novas de Cristo, anunciar o Evangelho, anunciar o amor, anunciar a misericórdia, anunciar que Cristo veio para salvar, veio para libertar. Outro diz assim, mas você não é digno de entrar na igreja. Irmão, igreja não é lugar de santo, igreja é lugar de vir os doentes, lugar de vir aqueles que estão sofrendo, que estão com dificuldade, que não têm força, que estão machucados, aqueles que estão no pecado, aqueles que estão enroscados com tanta coisa, eles que têm que vir na igreja, eles que precisam do Senhor. Ah, mas você fica ouvindo esses cultos online, você fica não sei o que, você fica aquele outro, olha, você não consegue nem dar um passo em direção ao Senhor e fica vendo essas lives, não adianta nada, é mentira do demônio. Continua ouvindo, continua cantando, a minha palavra vai batendo, 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 até que chega uma hora que ela transforma o teu coração, transforma a tua vida. Chega uma hora que a doçura dela, ela sonnemanaia, ela cai sobre a tua vida e te dá uma transformação maravilhosa, que assusta a tua casa, assusta os teus amigos. Que é isto? É a graça que encontrou, é a graça que abraçou, é o Senhor que abraçou, irmão. Então é importante nós entender essas coisas, é importante nós pegar a balança do juízo, não quero ela, a capa de juiz, não quero ela. Ah, eu sou forte, eu sou bem crente, a pandemia veio, mas eu estou firme. Ah, Deus levou alguém da minha casa, mas eu estou firme. Ah, eu não como isso, eu não como aquele outro. Ah, eu não bebo aquele outro. Ah, os dias para mim são assim, ah, eu faço isso, faço aquele outro. Louvado seja Deus, mas aprenda a olhar com misericórdia para quem está do teu lado, para olhar para mim com misericórdia para aquele teu amigo que você conhece. Não adianta, irmão, às vezes nós sentarmos em cima da nossa própria virtude, da força que Deus nos deu, e quando olhamos o nosso irmão, olhamos a nossa irmã, e a mesma boca, aleluia, que honra o Senhor, amaldiçoa o nosso irmão, a nossa irmã, que é criação de Deus. Nesta tarde, no nome do Senhor Jesus, seja revestido do amor fraternal, caia a tolerância sobre a tua vida, aprenda a perdoar. Ah, eu não sou bobo, perdoa hoje. Não, aprenda a perdoar, aprenda a amar, e Deus fará uma grande obra na tua casa. Não se esqueça, quem conserta é o Senhor, quem muda é o Senhor, quem mexe no sentimento é o Senhor, quem transforma o coração é o Senhor, quem dá, aleluia, uma nova vida debaixo da graça não é o homem, é Cristo Jesus, pela sua misericórdia. Se você hoje nesta palavra está dizendo, Senhor, eu preciso que tu transforme alguma coisa na minha casa, Senhor já te dá um recado, haja com misericórdia, ande na luz, mostre que você é luz, irmão. Não precisa, às vezes não precisa nem falar, quieto, né? Respeitando, honrando, amando, estando num porte de um homem correto, de uma mulher correta, nós estamos irradiando a luz.
Mas aquele faz isso, aquele faz aquilo outro. Acalma o teu coração, para cada um tem Deus um juízo, aleluia. Para cada um tem Deus uma misericórdia, um juízo também. Então, irmão, foi para isto que Cristo morreu no madeiro da cruz, pelo amor da nossa alma, para que nós não ficássemos devendo nada para Satanás. Mas o caminho que ela tomou, por onde ela passou, onde ela andou, se Deus converteu um dia, o que será de todo o pecado que ela fez, irmão? Não se esqueça, foi o sangue inocente do Cordeiro de Deus no madeiro da cruz que pagou os pecados. Nada tem mais valor do que isso. Se ele pagou, mas caiu, como que fica? Mas voltou atrás, mas aconteceu aquilo. É tanto mais na sua boca, tanto mais na sua boca, que você não acha mais nem argumento para querer achar o pecado do teu irmão. Clama pelo sangue do Senhor e olha com misericórdia. Você caiu, não está morto e continua andando, o Senhor tenha misericórdia. Se algum demônio vir perguntar para você, tomando o coração de alguém, você viu aquela onde ela andou e agora está lá dando uma de serva de Deus, aquele onde andou e está dando um de servo de Deus. Se você tiver um amor fraternal, você vai responder assim: para trás de mim, Satanás. Você vai dizer como disse o pai do filho pródigo, quando o outro filho veio, fala: olha, eu sempre estou contigo e tu não matou o bezerro cerrado, não fez festa para os meus amigos, olha, esse meu irmão foi embora, gastou tudo, acabou tudo, aleluia, o Senhor deixou tudo o que tinha, agora tu está fazendo essa festa para ele. O pai respondeu: calma, ele estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou, tudo o que eu tenho é teu, aleluia. Dá glória a Deus nesta tarde. Se a misericórdia do Senhor for buscar o que está caído, o que está perdido, o que está enroscado na mão do demônio, arrancar da praça, arrancar da rua da amargura, da rua da solidão, arrancar da rua da prostituição, da rua do engano, arrancar da rua do vício, colocar uma veste nova, fazer como fez com Josué, dar veste nova, dar mitra nova e colocar dentro dos atos do Senhor para dar glória com uma tocha de fogo, numa resplandecente luz de uma virtude nova, de uma glória nova. Qual é o teu juízo para dizer pode ou não pode? Ou se você conhece os desígnios, segredo de Deus, hoje haja no meu e no teu coração tolerância para os fracos da fé, tolerância para aqueles que tropeçaram porque viram alguém que comia carne, o outro que não comia, outro se embalará, mas se for para mim fazer isso, aquilo, não adianta, não quero mais, fica até no teu lugar, te diz o Senhor, aleluia. Se a misericórdia do Senhor alcançar a terra, ninguém vai tomar o teu lugar no céu, e no último dia, lá no céu, no cântico da vitória, seremos todos iguais perante o Senhor, irmão. Paulo escreveu aos Romanos, já era um Paulo mais experiente, já era um Paulo que tinha percebido que a graça, a misericórdia era maior do que tudo, era maior do que a força humana. Não adiantava às vezes guardar todos os mandamentos e não ter misericórdia do próximo. Aprenda, tenha misericórdia. Os misericordiosos alcançarão misericórdia, e quem muito perdoa, muito é perdoado. Receba o dom do perdão, receba o dom da misericórdia, receba o dom de abraçar a tua casa, receba o dom de entender, aleluia, que aquele que alamaia, aquele que tem a chave da morte e do inferno na mão, é só o Senhor Jesus. Ele abre o céu para quem Ele quer e fecha para quem Ele quer, e não há injustiça nos seus caminhos. Mas aquele nos últimos dias, aquele foi batizado já para morrer, conhecia o Senhor, conhecia a graça, foi para o mundo, pintou e bordou, e quando sofreu um acidente, quando aconteceu isso, foi um batismo no hospital, alguém ungiu e disse que vai para o céu. Eu acho que não vai para o céu, porque eu sirvo o Senhor desde criança, como que pode ele ir para o céu? Olha, guarda as palavras dentro da tua boca, aleluia, porque o Senhor te disse: eu quero ser bondoso, quero ser misericordioso. O que tu tens com isso? Ou tu não quer que a misericórdia alcance a tua casa, os teus filhos, os teus netos? Até quando você não estiver mais aqui, você sabe o que guarda a tua descendência, você sabe por que caminho passará alguém do teu sangue, e se não terá alguém do teu próprio sangue chorando por misericórdia, e a minha misericórdia alcançará. Então esta palavra desta tarde,
misericórdia. Levanta a tua cabeça, tira as escamas dos teus olhos, destapa os teus ouvidos e aprenda a olhar com misericórdia, aprenda a ter ouvido de misericórdia, aprenda quando bater a tua língua na boca, dizer: o Senhor tomará providência, o Senhor se manifestará, o Senhor terá misericórdia da tua casa, o Senhor pode te perdoar e fazer uma nova obra. Não seja aquele que olha e fala: olha, ele é pecador, ela é pecadora, ele tem direito, ela não tem direito, olha, acho que ele vai para o céu, que ele não vai para o céu. Aprenda, cuide da tua própria alma e deixe o Senhor te diz o resto na minha mão, e fazendo assim, tu afastará de perto de ti essa legião de demônio que tem tomado um, tomado outro para te entristecer e tirar a tua paz. Levanta a tua cabeça hoje e diga: Senhor, me ensina a ter tolerância com os fracos na fé, Senhor, porque a graça foi derramada sobre toda a criatura e a minha função é te servir e te adorar, Senhor, para que naquele dia eu possa cantar o cântico de vitória. Se o teu propósito é esse, fique em paz, terminarás esse domingo sentindo a misericórdia de Deus cobrindo a tua alma e a tua casa. Deus seja louvado. Amém. Damos graças a Deus em oração, irmãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Grande Deus, santo tu és, eterno e bom Pai celestial, em Jesus teu Filho, nossos joelhos se curvam na tua presença, Senhor. Nesta tarde deste domingo, primeiro domingo, Senhor, do mês de abril, bendito é o teu nome, aonde estamos na tua presença, cantamos hino, oramos, clamamos, buscamos de ti, falamos alguma coisa concernente à tua palavra, à tua glória, aleluia, sentimos a tua presença dentro do nosso coração, Senhor, confirmando que tu nos ama e que o nosso nome, pela tua misericórdia, está escrito no livro da vida. Te damos graça por tudo o que foi feito nesta tarde, em memória de Jesus, o teu Filho, e pelo conselho santo da tua palavra que tu mandou, falando conosco, nos ensinando a começar de mim, Senhor, a ter tolerância com os fracos na fé, Senhor, a aprender a olhar com amor, com perdão, com misericórdia e deixar o juízo para ti, Senhor, deixar, Senhor, na tua mão o direito de cada um cantar o hino da vitória no último dia. Nos ajuda, nos cobre de paz, nos cobre de santidade, nos cobre de poder, Senhor, e principalmente do amor fraternal, para que possamos vencer tudo e um dia cantar vitória no reino da tua glória. Te damos graça em tudo, por tudo, em Jesus teu Filho bendito em eterno. Amém. Glória ao teu nome. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Vamos encerrar com o 368, 368. Alguém pode dizer, mas que palavra dura? Não, irmão, palavra doce, palavra de amor, né? Palavra de misericórdia, palavra, aleluia, que faz nós entender que nós devemos deixar na mão do Senhor, irmão. Quem entende de alma é o Senhor, né? Às vezes uma palavra que falamos, destruímos um sonho, destruímos uma casa, destruímos uma família, né? Às vezes queremos lançar alguém no fogo do inferno e Deus ama aquela alma. Quantos que andam pelas ruas da cidade, irmãos, e sentenciado como morto espiritual, como pecador de morte, como sem direito, como sem nada, e aleluia, o Senhor, e o coração ainda carrega alguma coisinha do céu, irmão. Quem vai dar conta dessas almas, irmão? Quem vai dar conta dessas almas? Como será o último dia, né? Ou o Senhor não perguntou para Caim o que tinha acontecido com Abel, irmão? O Senhor não perguntou? Cadê teu irmão? Ah, sou eu o guardador do meu irmão. Ah, o sangue do seu irmão clama desde o céu, desde a terra, né, irmão? Então, que nós venhamos ter a nossa mão limpa na presença do Senhor. Senhor, não matei ninguém espiritual, Senhor. Abracei a todos, ensinei a perdoar a todos, aleluia. Teve algum que eu puxei até a onda de Deus, Senhor. Fui atrás, falei de Ti, anunciei a Tua palavra, falei que Tu perdoava. Senhor, eu dei o meu melhor, dá um glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Ando queimando suya, a misericórdia de Deus te alcançará também na terra. Pode tocar. Bom. Glória ao teu nome. Glória a Deus. Quem perdoa os pecados, irmãos?
É Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, irmãos, que nos acompanharam, nos deram a honra de estar junto de nós, oreis por nós, né? E guarda esta palavra no teu coração. Quando alguma fragilidade se manifestar perto de você, algum irmão, alguma irmã, né? Aprenda tolerância com os fracos na fé. Antes de abrir a boca, Senhor, me cobre com o teu sangue. Queima os meus lábios, Senhor, que no abrir da minha boca eu não posso colocar essa alma mais distante de ti. Pelo contrário, eu possa ter palavras boas, porque eu sei que tu é o Pai das misericórdias. Deus abençoe a todos, a paz de Deus, a sua palavra, os seus conselhos, permaneça dentro do nosso coração para a vida eterna. Amém.